Muito bem, obrigada pela vossa presença, por assumirem também o compromisso de estarem comigo aqui hoje. É muito importante e penso que foi a Sónia que outro dia disse algo muito importante, que isto era importante também para o desenvolvimento pessoal e profissional dela, e é muito por aí. Então, como vocês estavam bastante interessadas em todos os temas em relação a este regresso ao trabalho, eu reorganizei a minha agenda para vos dar 4 aulas e vão ser todas seguidas, portanto, nas próximas semanas vamos ter uma aula todas as semanas e vão ser dedicadas aqui ao regresso ao trabalho, para termos o regresso ao trabalho desse lado também mais produtivo e com menos esforço, que é o que todas nós queremos. Imagino. Eu vou olhando aqui para o lado, também vão-me dizendo aí depois no chat se tiverem alguma questão, ok? Vamos ver aqui o chat. Se me virem a olhar para o lado, já sabem que eu tenho aqui um segundo ecrã. Vamos lá. Prontas? Estão a ouvir bem? Estão a ver bem? Tudo? Digam-me só aí no chat, por favor, se está tudo ok, se me estão a ouvir bem, se me estão a ver bem, está bem? Que é para eu saber. Ok. Obrigada, Mónica. Obrigada, Tita. Então, hoje vamos falar de estratégias para um recomeço eficiente. E eu quero começar por abordar aqui algo que é muito importante. Resultados diferentes exigem que vocês façam coisas diferentes. Este tema do regresso ao trabalho vem sempre acompanhado de uma sensação, às vezes, de sobrecarga, por vezes muito entusiasmo, mas por vezes também demasiada ambição em relação às metas e muitas vezes também, do outro lado, há uma falta de motivação muito grande, há uma certa procrastinação por vezes. Então, em todas estas situações, quer vocês estejam presentes, quer uma esteja mais presente na vossa vida, na vossa realidade, do que outras, é muito importante nós termos em atenção que resultados diferentes exigem que vocês façam coisas diferentes. Isto, porque é que eu falo nisto? Porque muitas vezes há muitas pessoas que dizem, eu não consigo ter consistência, e o problema não é a consistência, o problema é não ser consistente e querer ter resultados. Outras pessoas procrastinam, e o problema não é tanto a procrastinação, é querer ter resultados apesar de procrastinar, querer ter resultados apesar de não ter consistência. Isto para vos dizer que, se vocês querem que a vossa realidade seja diferente, têm que fazer diferente, não há volta a dar, ok? É muito importante nós termos consciência de que somos nós que criamos a nossa realidade. Portanto, se vocês costumam ter um regresso ao trabalho já muito sobrecarregado e começam já naquela sensação de caos e passado alguns dias ou uma semana já sentem que precisavam de férias outra vez, isto significa que há coisas que vocês têm que fazer de maneira diferente. E muitas vezes, quer vocês tenham um negócio, quer estejam numa empresa, num ambiente corporativo, é comum as mulheres esquecerem-se de que há aqui uma escolha que têm que fazer para ter resultados diferentes. E muitas vezes há situações onde nós não conseguimos mesmo controlar todas as circunstâncias, mas há sempre coisas que nós podemos controlar, há sempre coisas que nós podemos escolher fazer diferente. Contem-me se isto faz sentido para vocês. Digam-me aqui nos comentários, por favor, se isto faz sentido para vocês. E isso começa por resultados diferentes. Começam por fazer coisas diferentes, não é? E a primeira coisa que eu vos convido a fazer é a primeira coisa que vocês têm que pensar e a primeira coisa que vocês têm que mudar é a forma como estão a pensar em relação ao tempo. Precisam de se abrir a outras perspectivas para criar resultados diferentes. Portanto, obrigada, Susana. Portanto, resultados diferentes exigem que nós pensamos e tem que haver aqui uma abertura para conseguir fazer as coisas de uma maneira diferente, para nos conseguirmos abrir a outras perspectivas, porque é isso que vai fazer com que, de facto, os resultados sejam diferentes. Não adianta queixarmos de falta de consistência, de procrastinação, de falta de motivação, de continuar a querer ter resultados. Eu próprio faço isso também. Não estou a ter os resultados que quero,
façam as coisas de maneira diferente. Então, isto é uma lição que eu quero que vocês tirem já aqui no princípio da nossa aula. Vocês são as co-criadoras da vossa realidade. Portanto, quando vocês, na primeira semana de trabalho, já se sentem muito sobrecarregadas, são vocês que estão a criar essa realidade. Ok? E já vamos ver que erros é que poderão estar a cometer, vamos ver também estratégias para que o vosso recomeço seja mais eficiente e para que tenham um regresso ao trabalho mais produtivo e com menos esforço. Então, porquê que por vezes é difícil voltar ao ritmo de trabalho e às rotinas no pós-férias? Porquê que algumas mulheres têm mais dificuldade, outras nem tanto, mas é muito comum, digamos que a sensação mais comum e a situação mais comum é logo uma sensação de sobrecarga. E isso porque é que muitas vezes acontece? Acontece porque há uma desconexão. Nós temos ali aquele período de descanso, não é? Então, o que é que acontece? Muitas vezes, quem consegue desliga-se ali das preocupações profissionais. Outras vezes, isso nem sequer acontece, porque a pessoa está continuamente ali preocupada com receber uma chamada de trabalho, com estar atento aos e-mails, etc, etc. Então, muitas vezes há essa desconexão completa, mas muitas das vezes ela nem chega a ser a 100%, não é? Então, aqui, muitas das vezes, pode haver no regresso ao trabalho aqui uma dificuldade de concentração, porque a sensação de sobrecarga, logo, quando vocês abrem os e-mails, possivelmente levam logo ali com todos aqueles e-mails que ficaram à espera de resposta durante as férias. Se há aqui alguém que se identifique com essa situação, era uma situação muito comum para mim quando trabalhava na área corporativa, e há ali logo uma dificuldade de concentração, de se reintegrar na rotina. Há pouco a Tita estava a partilhar também que já consegue um bocadinho o regresso à rotina nesta fase, porque também as filhas já estão, ela trabalha, ela tem um ateliê, portanto aqui as filhas já estão a regressar às rotinas, isso já lhe dá uma tranquilidade para ela se poder dedicar ao trabalho. Quem trabalha num ambiente corporativo, muitas vezes é difícil, porquê? Porque há ali uma desconexão às vezes, e isso pode causar até uma certa procrastinação. Porquê? Porque pode não se sentir conectada com as tarefas que tem que fazer, pode achá-las ou desafiantes, ou aborrecidas. Então, por um lado, temos esta desconexão, vimos daquele período em que tudo era bom, tudo era tranquilo, as férias dão-nos essa sensação de desconexão da realidade, por vezes, mesmo que às vezes sejam só uns dias, mas depois o regresso, há ali um confronto e um ter que enfrentar novamente as rotinas. Então, uma das coisas que acontece muitas vezes também é a quebra da rotina. Exatamente porque há uma dificuldade em voltar aos hábitos produtivos, se eles já existiam, ou pode haver também uma inexistência de hábitos produtivos, o que muitas vezes ainda acentua mais este problema. Porquê? Porque sem uma rotina estabelecida, a produtividade vai diminuir. Se não houver ali um método, muitas vezes a produtividade acaba por cair. Há aquela sensação de sobrecarga, aquela sensação da desconexão com as tarefas que podem estar a exigir muito de vós, e então isto acaba por, juntando-se à falta de organização muitas vezes, à falta de planeamento, acaba por de facto haver ali uma quebra e depois a pessoa tem mais dificuldade em voltar àquela rotina de trabalho. Vão-me dizendo aí no chat se faz sentido para vocês. E muitas vezes há também aquele desejo de prolongar aquela sensação de férias, não é? Então, isso faz com que muitas das vezes o regresso ao trabalho seja ali um bocadinho mais lento e possa haver até uma certa procrastinação em fazer aquilo que precisa de ser feito, mas as tarefas importantes estão lá, os prazos estão lá, não é? Obrigada, Tita. Então, há muitas vezes aqui uma certa resistência a voltar a uma estrutura com mais disciplina, não é? Há bocadinho eu falei-vos de consistência, a tal consistência que é necessária também para criar a disciplina e evitar a procrastinação. E o terceiro elemento é muitas vezes uma falta de motivação.
Muitas das vezes aquela sensação, lá está, que as tarefas estão um bocadinho desconectadas dos vossos valores, estão desconectadas das vossas metas pessoais ou das vossas metas profissionais. Todas temos no nosso trabalho aquelas tarefas que são mais aborrecidas, não é? E que às vezes não contribuem diretamente para os nossos objetivos, mas também são importantes, as pequeninas tarefas. Muitas das minhas clientes da mentoria e da consultoria às vezes dizem, eu as grandes até vou fazendo, mas as pequeninas depois como é que eu encontro trabalho, como é que eu encontro tempo para fazer as tarefas pequeninas. Então, muitas das vezes isto também vem, é como que uma bola de neve que se vai criando e pode afetar o nosso humor, pode afetar a nossa energia, pode levar a uma certa procrastinação e àquela dificuldade em encontrar outra vez aquele, aquela vontade de voltar ali à rotina do trabalho. Muitas das vezes, ou é à força do ódio, ou então há ali uma dificuldade em ultrapassar os primeiros dias. Vão dizendo aí se faz sentido. Vou ver aqui só se está aqui mais alguém para entrar. Ok. Então, temos aqui três motivos principais: a desconexão, a quebra de rotina e a falta de motivação. E quando eu digo a quebra de rotina, também estou a falar não só das rotinas familiares, estou a falar também de vocês terem uma rotina matinal, mesmo que não seja assim uma coisa super construída, mas terem também uma boa rotina de sono. Então, tudo isto, nas férias nós levantamos mais tarde, nas férias vamos para a cama mais tarde, temos ali muitas das vezes um convívio, a parte social, a parte familiar. Então, quando nós voltamos depois à rotina, torna-se mais difícil acordar cedo de manhã, torna-se difícil também, provavelmente, seguir ali um horário de sono, ir para a cama a uma hora que nos possibilite depois também levantar com energia. Portanto, tudo isto vai construindo como se fosse uma bola de neve e que, no fundo, nos vai dificultando muitas das vezes este regresso ao ritmo de trabalho. Se tiverem perguntas, vão colocando aí, está bem? Então, porquê é que é importante que o seu regresso ao trabalho seja mais produtivo e com menos esforço? No fundo é isto que todas nós queremos, não é? Seremos mais produtivas, mas com menos esforço. Trabalhar menos horas, mas com mais qualidade. Então, porquê é que isso é importante? Primeiro, é importante evitar a sensação de sobrecarga. Se nós chegamos ao trabalho e logo temos muitas reuniões, para quem tem o seu próprio negócio, muitas tarefas, muitas entregas, é o caso da Tita, por exemplo, muitas coisas que já ficaram para a primeira semana logo de volta ao trabalho, inevitavelmente isso vai-vos causar uma sensação de sobrecarga, não é? Então, o que é que nós queremos? Queremos que haja menos stress e queremos que haja mais organização e mais foco. E tudo isto depende de vocês. Há aqui algumas coisas que podem não depender diretamente, mas está nas vossas mãos ter o controle sobre o vosso tempo de certa maneira. E isso é possível. É possível que vocês tenham um negócio próprio, é possível que vocês trabalhem para uma empresa. Há sempre prazos, há sempre tarefas para cumprir. Mas há maneiras de nós organizarmos o nosso tempo para chegarmos depois das férias e não nos sentirmos logo com aquela sensação de sobrecarga e, meu Deus, eu quero ir já de férias outra vez. Quem é que já passou por esta sensação? Contem-me no chat. Quem é que já passou por esta sensação? Chega ao trabalho e, passado alguns dias, sente, mas eu quero ir de férias outra vez. Eu já preciso de férias outra vez. Contem-me aí no chat se isto já vos aconteceu. Então, é importante que o nosso regresso ao trabalho seja mais produtivo, com menos esforço, para quê? Evitar a sensação de sobrecarga, ter menos stress e ter mais organização e foco. E muitas das vezes, quando eu vos disse há bocadinho, que se vocês estão a sentir, acontecia-me, exatamente. A Mónica diz que sim, a Susana está a dizer acontecia-me quando trabalhava por conta de outra. Exatamente. Nós, como empreendedoras, temos mais facilidade, mas não quer dizer que não haja mulheres a cair nesse erro.
não é? De sobrecarga logo na primeira semana. Então, há aqui coisas que, em ambos os casos, nós podemos fazer. E vamos começar já a ver aqui os erros mais comuns. E isto pode ser verdade tanto para as pessoas que têm um negócio próprio, as empreendedoras, no caso da Susana e da Tita, como da Mónica, que penso que trabalha para uma empresa, não é, Mónica? Confirme só aí no chat. Então, alguns dos erros mais comuns. O primeiro é tentar compensar o tempo perdido, não é? Aquela sensação, obrigada, Mónica, aquela sensação de que, ok, eu tive o trabalho todo parado porque estive de férias, se conseguir de facto esta desconexão, é normal que haja trabalho acumulado, é normal que haja mais e-mails para ler, é normal que haja tarefas acumuladas, é normal que haja prazos para cumprir. Tudo isto é perfeitamente normal. Então, qual é, digamos, o gatilho mais frequente? É tentar ali acelerar para compensar o tempo perdido. Faz sentido? Isto acontece-vos? Então, muitas das vezes é este tentar compensar o tempo perdido e começar logo ali naquela energia do fazer, 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 que causa depois a sensação de sobrecarga. O começar ali numa atividade muito, muito intensa e depois, por vezes, até nem saber quando parar. E não saber quando parar é muito frequente e como uma causa desta sensação de sobrecarga, porque depois o que é que acontece? Os primeiros dias vocês tentam compensar o tempo perdido, então entram logo ali, por vezes, numa sobrecarga, às vezes de horas de trabalho, de não saber parar, de não fazer as pausas, por exemplo. Portanto, tem que haver aqui uma consciência de que estamos a entrar em sobrecarga quando tentamos compensar o tempo perdido. E, obviamente, que isso não vai ser possível nem um dia, nem um dois, e se calhar nem numa semana, dependendo das circunstâncias. Então, nós temos que ter esta consciência de, ok, eu não tenho que tentar compensar o tempo perdido, eu tenho que voltar e fazer as coisas com foco e com organização. Outro dos erros mais comuns é não ter prioridades claras. E aqui entra muito aquela sensação de tentar fazer tudo ao mesmo tempo, de entrar logo ali em multitarefa e tentar fazer ali várias coisas, para prazos a cumprir, há tarefas que têm que ser feitas. Então, quando nós não temos as prioridades claras, o que é que acontece? É logo a sensação de sobrecarga também. Porquê? Muitas das vezes vocês não sabem por onde é que hão de começar. O que é mais importante eu fazer hoje? O que é mais importante eu fazer no primeiro dia de regresso ao trabalho? No segundo dia? Então, esta questão das prioridades é muito importante, ter as prioridades muito claras. Obviamente que as prioridades dependem dos objetivos e as prioridades têm que estar claras para vocês terem uma noção de que o que é mais importante neste momento fazer, em vez de tentar começar a fazer tudo ao mesmo tempo, lá está, tentar compensar este tempo que perderam. Faz sentido o que eu estou a dizer? Vão dizendo aí no chat, por favor. Eu gosto de vos ter aqui a participar. Então, o terceiro erro é muitas vezes ignorar a necessidade de um período de transição. E eu já vos vou também dizer como é que vocês podem fazer isto. Obrigada, Susana. Então, muitas das vezes o que é que acontece? Eu não sei se vocês têm, há muitas pessoas que fazem isto, mas outras nem tanto. Aquele dia de regresso das férias, normalmente, acho que foi no sábado, exatamente, no sábado, que eu partilhei no grupo a minha caminhada matinal e houve uma de vocês que depois me enviou uma mensagem no grupo, de forma privada, e a dizer assim, estou a lavar as toneladas de roupa das férias. E é este período de transição que é importante respeitar, ou seja, é termos a noção de que, quando nós regressamos a casa depois das férias, há sempre aquele monte de roupa para lavar, há sempre as refeições que precisamos de preparar, há sempre os miúdos que vão voltar às atividades, portanto, é necessário que haja aqui um período de transição, quer a nível familiar, a nível da nossa organização doméstica, quer a nível da organização da parte profissional, não é? Tem que haver aqui um período de transição que nos permita voltar às rotinas produtivas com mais fluidez,
em vez de tentar atacar logo tudo e recuperar o tempo perdido. Então, muitas das vezes é necessário parar, ter aqui este período de transição, e é possível fazer isso, quer vocês tenham um negócio, quer vocês estejam no meio corporativo. Eu já vos vou dar aqui também algumas estratégias para fazerem isso. Depois, outro erro, lá está, tentar compensar o tempo perdido aceitando todas as reuniões e todos os convites. Isto acontecia muito quando eu estava na área corporativa, porque, obviamente, eu tinha um determinado controle sobre o meu calendário, mas os convites iam aparecendo, as reuniões iam aparecendo, muitas vezes durante as férias. Então, quando eu dava por mim na primeira semana de trabalho, já tinha ali vários dias preenchidos com reuniões. Então, um dos erros mais comuns é a pessoa também tentar aqui compensar e aceitar todas as reuniões, todos os convites que já tem ali pendentes para a primeira semana, para a segunda semana. Então, isto é um erro muito grande. Porquê? Porque se vocês fazem isso e não aplicam ali um filtro, não aplicam ali prioridades, o que vai acontecer é que no final dos primeiros dias vocês já estão sobrecarregadas, cheias de stress e já pensam: ok, eu já precisava de ir de férias outra vez porque eu já não consigo aguentar este ritmo, não é? Portanto, quando eu digo que são vocês que estão a criar essa sensação de sobrecarga, é muitas vezes por causa de todos estes erros acumulados. A Mónica está a dizer, acontece imenso, o calendário está cheio de reuniões, colocar alguns períodos bloqueados para conseguir fazer outras coisas. Exatamente, Mónica, é uma boa estratégia e eu já vou dar aqui mais algumas. E isto é muito frequente, não é? Porque a pessoa está ausente e há sempre solicitações a cair mesmo quando nós estamos ausentes. Então nós temos que ter uma grande capacidade de definir prioridades, saber o que é prioritário para nós e para os nossos objetivos, muitas vezes também, ok? E a procrastinação é outro dos erros mais comuns. Porquê? Porque há sempre uma resistência a fazer aquilo que tem que ser feito, a tal dificuldade, a tal desconexão e falta de motivação que às vezes há também no regresso ao trabalho. Porquê? Porque não há ali, não parece haver ali um alinhamento entre o propósito da tarefa e os objetivos. Então é muito importante nós olharmos para a procrastinação com um olhar também diferente. Porquê que eu estou a procrastinar? Estou a procrastinar porque não gosto especialmente desta tarefa, porque não a acho interessante, e quando eu vos digo resultados diferentes exigem que vocês façam coisas diferentes, é também sobre isto que eu estou a falar, porque eu não posso pôr a culpa na procrastinação, pôr a culpa na falta de consistência, se eu digo que quero resultados, se eu quero crescer na minha carreira, se eu quero ser reconhecida profissionalmente, se eu quero ter um melhor desempenho, então parte de mim ultrapassar todas estas situações e entrar em ação para ter o quê? Resultados diferentes. Então é muito importante que vocês tenham atenção a tudo isto. Há aqui mais um que é não definir limites. E quando eu estou a falar de limites, estou a falar de limites na parte pessoal e de limites na parte profissional. Saber dizer não de forma assertiva e com confiança, mas também definir os limites na nossa vida profissional, de maneira a que a nossa vida pessoal não sofra também por consequência. Porque na primeira semana, se vocês tentam compensar o tempo perdido trabalhando mais horas, vão acabar por prejudicar também a vossa parte pessoal. Não têm tempo para o exercício físico, acabam por se calhar por se deitar tarde, não dormem bem, acabam por ter menos tempo para a família, portanto, há aqui uma necessidade também de vocês definirem os vossos próprios limites e cabe a vocês também serem assertivas e terem confiança também ao comunicar esses próprios limites, tanto a nível pessoal como a nível profissional. Vocês já sabem que nós tentamos aqui que haja uma harmonia, um equilíbrio, mas o equilíbrio é por natureza instável, não é? Então, quando nós começamos logo na primeira semana a dar tudo e tentar compensar, provavelmente isso depois vai se refletir na energia, na vossa ansiedade, no vosso nível de stress, na vossa clareza mental. Então, esta sensação de sobrecarga, no fundo, é composta por todos estes pequenos fatores que vão criando ali uma bola de neve e que
ao fim da primeira semana de trabalho ou ao fim dos primeiros dias de trabalho, vocês já se sentem que precisavam de férias outra vez. Então, é ter atenção a tudo isto. Então, eu agora vou-vos convidar a refletir um pouco e, dentro de todos estes erros, todos estes fatores que podem estar a prejudicar a vossa produtividade, que reflitam e façam uma pequena lista de 3 erros que vocês poderão estar a cometer no regresso ao trabalho e pensarem um pouco como é que esses erros estão a diminuir o seu bem-estar e a vossa produtividade. Então, uma lista dos erros que poderão estar a cometer no regresso, se quiserem partilhem aqui no chat também, e como é que estes erros estão a diminuir neste momento a vossa produtividade e o vosso bem-estar. Querem fazer esta reflexão comigo? 5 minutinhos? Vão partilhando aqui no chat se quiserem, ok? Muito bem, então temos aqui, a Susana está aqui a partilhar connosco que teve consciência de 2 erros que conseguiu entender e evitar, muito bom. A Mónica diz, um dos erros é mesmo tentar estabelecer prioridades, acaba por afetar a organização pessoal e profissional, pois estando alguns dias em teletrabalho com as miúdas em casa é um desafio grande. Exatamente, acredito. A Susana diz dizer não com assertividade e aceitar a necessidade de transição. Muito bem. Portanto, aqui a questão das prioridades, que falámos há bocadinho. Ok. Estar em teletrabalho com as miúdas é de facto um grande desafio, Mónica. Não é fácil. Aqui a Susana, ok, e aceitar a necessidade de transação, de transição. Não sei se a Tita quer partilhar aqui alguma coisa connosco. Então conseguiste aqui evitar dizendo não e aceitando a necessidade de transição, foi, Susana? A Tita diz também que a questão das prioridades, com o novo projeto, tornou-se mais complexo. Exatamente, ok. Então, este novo projeto também é uma coisa nova para si, não é, Tita? Então, há aqui também uma questão do período de transição que seria necessário. A Sana diz que viram outros, mas ainda não tive tempo para os sentir. Ok, muito bem, muito bem. Foi útil esta reflexão e como é que ela pode estar aqui a diminuir o vosso bem-estar e a vossa produtividade? Aqui em relação à assertividade e à necessidade de transição, isto foi aqui uma boa tomada de consciência que a Susana já teve. Aqui em relação à Mónica,
que diz que o problema é tentar estabelecer prioridades e esta questão de estar em teletrabalho também com as miúdas, eu imagino que tenha aqui também uma, digamos, um impacto não só no seu bem-estar, porque se calhar chega ao fim do dia mais cansada, mas também na produtividade que diminui. É isso que está a acontecer, Mónica? Muito bem. Tita diz que há aqui passagem de informação para a filha, entrega uma parte da legislação. Exato. Tita precisa de um método e precisa também de processos. Isto é um erro que muitas das empreendedoras se esquecem. É uma coisa muito usada a nível das empresas, das grandes corporações, mas que muitas vezes as pequenas empreendedoras se esquecem. É que há uma necessidade de ter método e de ter processos muito bem definidos, porque quando depois o negócio começa a escalar, começa a haver delegação de tarefas, é muito importante ter processos bem definidos, ter procedimentos, quando é que se faz o que é necessário fazer, para não haver ali falhas. Exatamente, os benditos sistemas, exatamente, exatamente. É uma das minhas áreas de especialidade, por isso é que eu foco muito também nessa questão, porque é necessário ter sistemas, é necessário ter procedimentos, é necessário ter métodos, ter processos para o negócio funcionar, no fundo, de uma forma muito fluida, que é o que nós queremos, não é? Para a produtividade não sofrer quando nós delegamos tarefas ou quando nós contratamos alguém para fazer parte da nossa equipa. Isso mesmo, Tita. Vamos falar depois. Então, vamos aqui continuar. O que é que vocês podem colocar em prática para ter um recomeço eficiente, ou mais eficiente, e tentar também ter a consciência daqueles erros que eu falei? A Susana já disse aqui que, por exemplo, já teve a consciência necessária para começar ali a dizer não e permitir o período de transição. Então, estratégias práticas para vocês terem um recomeço mais eficiente. Primeiro, rever e planear. E estamos a falar de quê? Estamos a falar de prioridades, estamos a falar de metas, estamos a falar de objetivos. Isto é muito importante porque, ok, eu quando recomeço tenho que fazer para já uma revisão daquilo que tenho pendente, não é? Onde é que eu deixei determinadas coisas, o que é que precisa da minha atenção neste momento, onde é que eu tenho que me focar, não é? E fazer um planeamento semanal que seja eficiente, não é? Que seja eficaz. Porquê? O planeamento semanal tem que ser feito sempre em função dos objetivos e das prioridades. Esta é uma área que eu trabalho muito também em profundidade com as minhas alunas da mentoria e da consultoria. Porquê? Porque não basta eu chegar ali no princípio do dia e fazer uma lista de tarefas. Se isso não estiver alinhado com os meus objetivos e com as minhas prioridades, não adianta. Vocês vão entrar em sobrecarga, ok? Outra das coisas que vocês têm que considerar em termos de estratégias, voltar às rotinas. Eu há bocadinho falei na rotina matinal, na rotina de sono. Isto são rotinas muito importantes, mesmo que seja só tomar um café ali tranquilamente de manhã, percebem? Para vocês não entrarem em sobrecarga. E, por exemplo, em relação à Mónica, que tem aqui a família em casa, isto pode se tornar também desafiante, não é? Porque ela ainda não conseguiu voltar à rotina de trabalho, não é? Aquela rotina em que os miúdos voltam para a escola e vocês podem trabalhar descansadas, principalmente se estão em teletrabalho. Então, o que é que vocês podem fazer? Tentar encontrar aqui uma rotina de transição que funcione, ou pelo menos fazer o vosso melhor para que consigam estar em teletrabalho e ter a parte também familiar mais organizada, não é? E isso consegue-se também fazendo um planeamento mais eficaz antes desta situação acontecer, porque depois, quando vocês já lá estão no meio do turbilhão, já sentem que, ok, não há aqui muito que eu possa fazer, então é aceitar e fazer o melhor que posso. Não, há coisas que se calhar vocês poderiam ter planeado melhor antes de darem para vocês nesse turbilhão, às vezes de regresso com a família presente em teletrabalho e ter que, por exemplo, no caso da Tita, delegar atividades, ok? Outra das coisas que vocês podem fazer é estabelecer metas realistas. Isto é muito importante, porquê? Porque
pode haver aquela sensação ou aquela vontade de recuperar o tempo perdido e normalmente o que é que acontece? Vocês são demasiado ambiciosas em relação ao uso do tempo e depois pensam que não estão a gerir bem o tempo. É muito comum. Então, nós temos que definir metas que sejam realistas, começar devagarinho, do menos complexo para o mais complexo, para poder também evitar aquela sensação de sobrecarga e de não estarem a dar conta de tudo. Então, é muito importante que vocês definam metas pequeninas e depois vão aumentando a complexidade, mas para isto é preciso vocês terem também uma noção muito grande das vossas prioridades, ok? Faz sentido? Vão dizendo aí no chat se isto está a fazer sentido para vocês. Em relação à disciplina, é muito importante, e foi por isso que eu falei também no início, da questão da consistência, da questão da procrastinação, da questão da falta de motivação. Para isto, obviamente, nós temos que ter disciplina, temos que ter consciência de que estamos a procrastinar, temos que ter consciência de que esta tarefa pode não parecer importante, mas ela até pode ter um impacto nos meus objetivos. Então, ter aqui a capacidade de aplicar alguma disciplina, e muitas vezes a disciplina está associada à perda de liberdade. Eu tinha muito esta ideia quando era mais nova, assim que falava em disciplina, eu pensava em prisão. Ora, sendo a liberdade um dos valores mais importantes para mim, quando me tentam ali pôr numa caixinha, a minha vontade é fugir logo. Não é? E muitas das vezes esta palavra disciplina aparece associada a uma estrutura, a uma coisa que pode parecer uma prisão para muitas pessoas. Porquê? Porque lhes tira a liberdade, porque lhes tira a flexibilidade. Em vez disso, nós temos que olhar para a disciplina como ter estrutura. Porquê? Porque se eu tiver uma estrutura, eu consigo ter flexibilidade. Eu consigo lidar com imprevistos, eu consigo lidar com interrupções, eu consigo lidar melhor com tudo aquilo que me causa sobrecarga, não é? Então, quando nós dizemos, quando eu digo, vocês criam a vossa própria realidade, é tudo isto que vocês têm que ter em mente. E uma das coisas que vai possibilitar também o recomeço mais eficiente é ter aqui um período de transição em que vocês olham para a vossa agenda quando chegam e pensam assim, ok, caso da Mónica, esta recomendação é aqui muito para a Mónica que disse que quando volta tem o calendário já cheio de reuniões. Então, Mónica, prioridades. Quais destas reuniões é que é imprescindível que a Mónica esteja? Quais destas reuniões é que pode, de uma forma assertiva, com confiança, dizer não posso? Quais destas reuniões é que são absolutamente necessárias ou a sua presença pode ser eventualmente redundante? Então, é aplicar aqui um filtro e ter as vossas prioridades bem claras, não é? Mónica diz, eu já tenho colocado alguns períodos bloqueados para conseguir fazer outras coisas, isso é essencial, principalmente para quem está no meio corporativo, bloquear o calendário para fazer algumas tarefas e para se dedicar a ter períodos de trabalho focados é essencial, mas também é essencial aprender a dizer não. Saber dizer não e saber aqui quais são as prioridades, principalmente nas primeiras semanas. Porquê? Porque é nas primeiras semanas normalmente surge esta questão da sobrecarga. Então aqui o dizer não é muito importante, ter esta disciplina também de conseguir dizer não com assertividade, com confiança, aplicando ali um filtro. Exatamente, a Mónica diz, tem que bloquear, porque quem marca as reuniões tem sempre grande inflexibilidade ou para alterar as datas, mais outro desafio diário. Exatamente, é assim, há que aplicar também aqui um filtro, Mónica, porque há reuniões que, obviamente, nós não podemos dizer que não, mas há outras que, se calhar, a nossa presença não é absolutamente necessária, não sei se a Mónica tem equipa ou não, pode pedir que outro membro da sua equipa vá à reunião, pode pedir depois um resumo da reunião, enfim, há aqui muitas soluções, mas nós temos que aplicar um filtro, porque senão
chegamos ali à primeira semana de trabalho, o calendário já está todo preenchido com reuniões às vezes do início da manhã até meio da tarde, ou até ao final do trabalho, ou então algumas reuniões muito seguidas que não nos dão ali tempo de fazer trabalho focado. Portanto, é muito importante nós assumirmos também o controle da nossa agenda e do nosso tempo, e há estratégias para conseguir fazer isso. Então aqui tenham a noção do que é que vocês podem mudar e que depende de vocês também controlar, ok? A Mónica já tem aqui uma boa estratégia, mas há outras estratégias também que pode usar para ter este regresso mais fluido, ok? Têm perguntas para mim? Vão colocando aí no chat, está bem? Se tiverem aqui alguma pergunta. O que é que vocês podem fazer também? Reencontrar o ritmo, lá está, ter um período de adaptação, tentar que a primeira semana não seja carregada de trabalho, no caso da Tita é um trabalho muito, muito manual, as encomendas, tentar que não haja demasiados convites, tentar que as reuniões não sejam demasiadas e tentar que não tentem logo fazer tudo ao mesmo tempo, percebem? Reencontrar o ritmo. Isto significa que vocês precisam ali pelo menos de uma semana, máximo 2 semanas, para ser um período de adaptação. Então, ver bem quais são as prioridades, aquilo a que se devem dedicar, esqueçam de responder todos os e-mails no primeiro dia de férias, apliquem também um filtro em relação ao vosso e-mail, por exemplo, em relação às solicitações, como reuniões. Portanto, é necessário que vocês apliquem também aqui este filtro para não se sobrecarregarem demasiado, porque a tendência é sempre essa, ok? Portanto, evitar a sobrecarga, lá está, e organizar bem as vossas tarefas, ter um planeamento que vos permita ter flexibilidade, lidar com imprevistos, mas também períodos de trabalho focado para que vocês consigam também progredir em relação ao trabalho que não é feito nas reuniões e que tem a ver também com os vossos objetivos. Portanto, tudo isto vai-vos ajudar a ter aqui um recomeço mais eficiência, essencialmente com consistência, sem procrastinar e ter aqui digamos, uma estratégia de assumirem ser donas do vosso tempo. Faz sentido isto que eu digo? Faz sentido isto que eu estou a dizer para vocês? Assumir que vocês são donas do vosso tempo, têm o controle do vosso tempo. E não deixar que, às vezes, outras pessoas tomem conta da vossa agenda e, às vezes, as prioridades de terceiros acabam por interferir também nas vossas prioridades. Pensem nisto, porque eu tenho a certeza que isto também vos acontece. Então, lembrem-se sempre que há aqui um efeito dominó, não é? Nós temos que começar por pequenas ações que dependem de nós para obter resultados, porque no fundo a maneira como fazemos uma coisa é a maneira como fazemos tudo. Lembrem-se sempre disto, porque isto vos vai possibilitar criar também resultados diferentes, não é? Para termos coisas diferentes, temos que fazer as coisas de maneira diferente e não colocar às vezes a culpa nas circunstâncias, em coisas que vocês não podem controlar. Há sempre coisas que nós não vamos conseguir controlar. Faz a diferença é a maneira como nós reagimos a ela, é a maneira como nós assumimos aqui o nosso controle e fazemos as nossas escolhas. Faz sentido para vocês? Vão dizendo aí no chat. Então, queria-vos dizer também que tenho a agenda aberta para setembro, portanto, para o programa de mentoria e coaching de produtividade, tenho 2 vagas. O programa Elevate, que é um trabalho mais profundo. Tenho também vagas abertas para a consultoria de produtividade, que basicamente é uma sessão pontual em que eu vos ajudo a olhar ali para os pontos, para os ângulos mortos, eu vos ajudo a pensar, ok, o que é que eu estou a fazer mal, o que é que eu posso melhorar, e depois vos dou um plano de ação para vocês implementarem, enquanto que no programa de mentoria e coaching é um acompanhamento mais profundo, em que não só trabalhamos juntas no plano de ação, como eu vos ajudo depois a implementar tudo. Portanto, ideal para quem precisa de um acompanhamento mais próximo e fazer um trabalho mais profundo. Portanto, qualquer dúvida que tenham, se quiserem aproveitar agora as vagas que eu tenho para setembro, entrem em contacto comigo, sem problema nenhum, ok?
No meu site também encontram toda a informação e vamos ter também o desafio Procrastinação Zero. Um desafio que eu criei para todas as procrastinadoras que há por aí e que vos vai permitir alcançar os vossos objetivos e libertarem-se da procrastinação. São 28 dias em que vai haver tarefas muito práticas para transformar a vossa rotina. Esta vai ser a primeira edição e vai ter condições de pré-lançamento só a 26 de setembro. Portanto, isto apenas para quem estiver no grupo do WhatsApp do desafio. Eu não coloquei aqui no grupo das aulas para não misturar as coisas, mas queria-vos dizer também, se sentem que estão aqui a procrastinar e que são procrastinadoras, então o desafio Procrastinação Zero é uma ótima opção para começarem a mudar a vossa rotina. O pré-lançamento vai ser dia 26 de setembro, portanto, se quiserem ter acesso a toda a informação em primeira mão, é só entrar no grupo de WhatsApp. Eu também vos posso dar a indicação do grupo do WhatsApp. Se estiverem interessadas, por favor, enviem uma mensagem e eu partilho com vocês o link para o grupo do WhatsApp. Então, o exercício número 2 que eu tenho para vocês hoje é escolher pelo menos uma das estratégias que eu mencionei e decidir como é que a vão implementar a partir de hoje. Portanto, pelo menos uma das estratégias que eu vos dei durante esta aula, eu peço-vos que olhem para as estratégias, pensem, ok, como é que eu a posso implementar dentro da minha realidade a partir de hoje? E depois gostava que partilhassem comigo os resultados. Pode ser? Digam-me aí no chat, se faz sentido para vocês. Combinado? Sim, senhora, diz a Tina. Diz a Tita, muito bem. Ótimo, muito bem. Tem alguma pergunta para mim antes de terminarmos a aula? Podem ligar o microfone se quiser. Eu deste lado não há muitas perguntas porque eu estive a ouvi, tirei proveito, mas estava aqui a rascunhar, porque como falei, o projeto é novo, apesar de já ter dado formação, não dei formação certificada, isto tem tudo uma parte administrativa aqui que eu não fazia a mínima ideia. Pronto. Então hoje estou dedicada a isso, já tinha as coisinhas alinhavadas, mas estou aqui profundamente embalada. Muito bem, muito bem. Muito bem, Tita. Susana, Mónica, alguma pergunta? Não, obrigada. Estava aqui a digerir o que estava-me a dizer e tomei algumas notas a ver o que é que eu consigo fazer, entretanto. Ok, muito bem. Então, nosso próximo encontro vai ser na próxima segunda-feira, portanto, vamos ter estas 4 aulas dedicadas ao regresso ao trabalho e vamos falar mais em concreto como ferramentas para a ação imediata, aqui para vencer a procrastinação no regresso ao trabalho. Portanto, para as procrastinadoras que pode haver por aí, todas procrastinamos, nas coisas ou noutras, em situações diferentes, todas procrastinamos, portanto, vamos falar um bocadinho sobre a procrastinação. Portanto, se precisarem de um apoio mais profundo, mais personalizado, eu tenho a agenda aberta agora em setembro, portanto, entrem em contacto comigo, se eu vos puder apoiar de alguma maneira, aqui de uma forma obviamente mais personalizada, porque estas aulas são sempre obviamente mais genéricas, e temos também o desafio de procrastinação dia 26 de setembro, portanto, se for algo que vos interesse, só têm que mandar uma mensagem e eu partilho com vocês o link para entrarem no grupo do WhatsApp. Ele ainda não está público, eu esta semana depois vou pô-lo público, mas neste momento ainda não está. Está bem? Dúvidas, perguntas, inquietações? Antes de irmos embora? Muito obrigada por este bocadinho. Obrigada Para já eu. ainda não. Muito bem, então vemos em breve no grupo. Partilhem comigo depois qual foi a estratégia que decidiram implementar, como é que está a correr, se precisam de algum apoio, ok? Obrigada. Obrigada e vemos Bom dia, obrigada. segunda-feira, dia 9. Ok.